A paz, irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Vander. Venho por meio desse vídeo agradecer a você que é inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos, também deixe o seu like de gostei. Neste momento vamos ouvir uma ministração da palavra de Deus. Quero dizer a todos os irmãos que nós temos outras pregações, também temos alguns louvores em nosso canal. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Salmos capítulo 1. Glória a Jesus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos diante da maior revelação desta noite. Estamos diante, meu Deus, da maior revelação do Senhor para a nossa vida. Estamos diante, ó Deus, da Tua poderosa palavra. Senhor, eu quero sair daqui nesta noite alimentado pela Tua palavra. Quero sair daqui nesta noite fortalecido pela Tua palavra. Quero que os meus irmãos, que as minhas irmãs saiam daqui nesta noite renovados. Que todos nós possamos sair daqui nesta noite contando os dias, ó Deus, para o próximo domingo, para mais uma vez recebermos a revelação poderosa da Tua palavra. Pai amado, fala comigo, fala conosco. O texto foi lido, a escritura foi escolhida, mas a mensagem é a Tua revelação para nós nesta noite. Fala, Senhor, que nós te escutamos. Amém? Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Pode sentar. As mãos ungidas, batendo palmas e dando glória a Deus. Batendo palmas e dando glória a Deus. Meus amados irmãos, glória a Deus. Eu gostaria de vos levar também ao versículo de número 6. Salmos capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim, ó: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os olhos do Senhor tudo vê. O caminho que estamos seguindo, o caminho que vamos escolher a seguir, é uma escolha nossa, é uma escolha pessoal de cada um de nós. Meus amados, Deus nos dá a liberdade para escolher. Desde os tempos antigos, o Senhor, Ele dá esta liberdade de escolha. A liberdade de escolha, ela existe desde os tempos antigos. Escutem muito bem o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Escute isso. Olha o que Deus fala para o seu povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus, Ele coloca o céu e a terra como testemunha. Desde os tempos antigos, o Senhor dá ao homem a liberdade para escolher. Ninguém serve a Deus de uma forma oprimida. Ninguém serve a Deus de uma forma escravizada. Antes, pelo contrário, o homem, para servir a Deus, ele tem que ser um homem livre. A mulher, para servir a Deus, ela tem que ser uma mulher livre. Livre
para fazer a sua escolha. Quem entende, diga glória a Deus. Por exemplo, o homem que não serve a Deus por causa de um vício, ele só não serve a Deus porque ele é prisioneiro daquele vício. A pessoa que não serve a Deus por causa de um determinado problema, por causa de uma determinada irregularidade na sua vida, ela só não pode servir a Deus porque ela está aprisionada naquele problema, ela está aprisionada naquela irregularidade. A partir do momento em que o homem se liberta daquele vício, se liberta daquele problema, se liberta daquela, digamos, irregularidade, se torna um homem livre, se torna uma mulher livre para servir a Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, o Senhor, Ele tem proposto, o Senhor, Ele tem apresentado ao seu povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é isso? 2 caminhos, a chance de poder fazer uma escolha, e além de apresentar, além de propor a liberdade de escolha, o Senhor, Ele ainda aconselha para o melhor, o Senhor, Ele ainda aponta o caminho. Olha o que Ele diz: escolhei, pois, a vida e a bênção, para que vivas tu e a tua semente, ou seja, para que vivas tu e a tua casa, para que vivas tu e a tua família. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, o Senhor fala claramente: este é o caminho, andai nele. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? A mensagem nos dada para hoje é esta, intitulada: qual é o teu caminho? Esta é uma pergunta que o Espírito Santo, Ele vai fazer para cada um de nós que aqui estamos, através da mensagem de hoje. Qual é o teu caminho? Eu gosto muito quando a igreja me acompanha na Bíblia. Portanto, Provérbios capítulo 21, podendo permanecerem sentados, porque sem demora nós vamos ler alguns versículos. Provérbios capítulo 21, versículo de número 2, escute isso: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Quem entendeu a leitura, diga glória a Deus. Esta palavra, meus irmãos, ela está revelando um caminho. Ela está nos mostrando um caminho que é reto aos olhos do homem, um caminho que é reto aos nossos próprios olhos. Muitas vezes julgamos estar certo, julgamos que a razão é nossa. Muitas pessoas, às vezes, vivendo situações ou vendo a situação piorar dia após dia, não recua do seu caminho. Por quê? Porque na visão dela, na visão humana, o caminho que ela está trilhando é um caminho reto. Quem está entendendo? Por isso a Bíblia Sagrada está dizendo: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Então esse é um caminho que a palavra de Deus está revelando para nós, o caminho dos próprios olhos, aonde você anda segundo a tua própria direção, aonde você faz aquilo que você julga ser certo ou errado. Então, primeiro caminho, o caminho dos próprios olhos. Ainda em Provérbios, quem está com a Bíblia,
Veja aí capítulo 14, não vai demorar muito não. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Olha que coisa. Há caminho que ao homem parece direito. Quem está ouvindo direitinho? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Este é o caminho enganoso. Está entendendo? Parece que é direito, parece que está certo, mas o fim desse caminho são os caminhos da morte. A pessoa, meus irmãos, ela pensa estar certa, ela pensa estar fazendo tudo direitinho. A pessoa afronta a todos porque acredita ter razão. A pessoa, ela não aceita um conselho, a pessoa, ela não aceita uma exortação, a pessoa, ela não aceita uma disciplina. Ela julga estar no caminho certo, mesmo estando no caminho enganoso. A pessoa, ela briga com todo mundo, briga com a esposa, briga com o esposo, briga com os filhos, briga com toda a família, para defender o seu ponto de vista, para defender a sua ideologia de vida, para defender a sua decisão. Não, eu tomei a minha decisão e agora eu não volto atrás. Então existem pessoas que estão andando por um caminho enganoso e vão seguir nesse caminho enganoso até o fim, tornando-se uma pessoa amarga, uma pessoa magoada, uma pessoa rancorosa e no final uma pessoa solitária perto da morte, porque escolheu o caminho enganoso. Parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Agora veja Provérbios 4, versículo 14. Escute isso: não entres na vereda, ou seja, não entres no caminho dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Esse é o caminho perigoso. Então, tem o caminho dos nossos próprios olhos, tem o caminho enganoso ou enganador, parece que é direito, mas nos leva à morte. E tem o caminho perigoso. Não entre pelo caminho dos ímpios, não andes pelo caminho dos maus. É o caminho perigoso, é o caminho dos maus, aonde o Deus é a ganância, aonde por amor ao dinheiro, por amor ao cargo, por amor à posição, por amor ao poder, se despreza a vida. A Bíblia está dizendo: não entre por esse caminho, não ande por este caminho, porque o Senhor, Ele não nos chamou, Ele não nos escolheu para matarmos por um cargo, para matarmos, para prejudicarmos alguém por uma posição. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as obras do inimigo, é contra as obras de Satanás. Amém? Então, não entres por este caminho, que é um caminho perigoso. Quantos irmãos que entraram por este caminho perigoso e acabaram se afastando da casa de Deus, acabaram se afastando da igreja, brigando por picuinhas, brigando, desentendendo-se por coisas bobas e passageiras. Não entre por esse caminho. Esse caminho é perigoso, esse caminho vai te derrubar, esse caminho vai te destruir. Não entre por esse caminho ganancioso, materialista, corrupto.
Não entre pelo caminho dos ímpios, não entre pelo caminho dos maus. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu para algo muito melhor. Quem crê que Deus te escolheu para algo muito melhor, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 19, diz assim, ó: o caminho dos ímpios é como a escuridão. Olha o que acontece agora. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Ou seja, eles nem enxergam naquilo que tropeçam. Por quê? Porque é um caminho escuro. Quem está entendendo? É um caminho escuro. O crente não pode andar por um caminho escuro. O homem vencedor não anda por um caminho escuro. A mulher vencedora não anda por um caminho escuro. Aquele que é iluminado, iluminada por Jesus Cristo, não faz nada às escondidas. Se ele faz alguma coisa às escondidas, ele já está entrando pelo caminho escuro. Ela já está entrando pelo caminho escuro, e no caminho escuro a queda é inevitável. Por quê? Porque tropeçam e nem sabem no que tropeçam. Quem compreendeu esta parte, diga glória a Deus. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Amém? Provérbios capítulo 1, do versículo 10 a 14, fala, meus irmãos, do caminho escuro. Fala do convite feito para um caminho de conquistas, à base do crime, do derramamento de sangue, da desvalorização da ética, da moral e da vida. Fala de um convite para um caminho marginalizado. E no versículo 15, escute isso, Provérbios 1:15 diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, desvia o teu pé dos seus caminhos. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Sai desse caminho escuro, sai desse caminho mau. O Senhor não te quer enredado nas dúvidas deste mundo. O Senhor não te quer enredado na escuridão desse mundo. O Senhor te quer caminhando na luz. O Senhor te quer caminhando no caminho da vitória. Quem entende, diga glória a Deus. Por isso a mensagem de hoje traz esse título: qual é o teu caminho? Provérbios 10:17: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Quantos que muitas vezes preferem abandonar a fé? Quantos que muitas vezes preferem abandonar a igreja? Quantos que muitas vezes preferem abandonar o ministério do que aceitar a repreensão? E a Bíblia está dizendo com muita clareza, observa-se que não é nenhuma ilustração humana, não é nenhuma história humana para tentar colocar no teu coração, no meu coração, esta palavra. É a Bíblia falando. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Eu posso ter errado, mas alguém me corrigiu e eu vou guardar aquela correção. Quem está entendendo? Eu errei, alguém me corrigiu. Alguém mostrou para mim aonde eu estava errado, e eu vou guardar esta correção. Esse é o caminho da vida. Mas o que abandona a repreensão erra. Quem é que fala? A Bíblia.
Então, para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para eu ser um homem de Deus, nós precisamos aprender a aceitar a repreensão. Ah, que isso? Por que eu tenho que ser repreendido? Porque tu é um homem de Deus, tu é uma mulher de Deus. E o Senhor nosso Deus, graças a Deus, exorta e repreende o filho que ama. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça, ou seja, no caminho da justiça, está a vida. Está entendendo? Então, o caminho de Deus não é um caminho de tapinha nas costas, não é um caminho de acobertar o erro. O caminho de Deus é um caminho de justiça. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Quem entendeu? Não há morte. Aqui está revelado o caminho da obediência, o caminho da correção, o caminho da repreensão, o caminho da disciplina. Nesse caminho você conquista, nesse caminho você prospera, nesse caminho você vence e nunca terá suas mãos manchadas de sangue. Você será um homem vitorioso, você será uma mulher vitoriosa, mas nunca terá peso na tua consciência, porque no caminho da obediência não há derramamento de sangue, não há morte. Você viverá as suas conquistas, você viverá a sua prosperidade, você viverá a sua bênção, você viverá a sua vitória de cabeça erguida na presença de Deus. Por quê? Porque você venceu com dignidade na presença do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão, você vencer com dignidade na presença do Senhor. Eu fui humilhado, eu paguei o preço, eu errei, fui corrigido, aceitei a correção, e agora o que eu conquisto de cabeça erguida, não tenho do que me envergonhar. Esse é o caminho que Deus te quer, aonde você vai ser uma mulher abençoada, aonde você vai ser um homem abençoado, mas não vai ter do que se envergonhar, não vai ter ninguém para apontar um dedo acusador contra a tua vida, porque tudo você está conquistando na presença de Jesus Cristo, na presença de Deus. Para terminar, meus irmãos, no Provérbios capítulo 3, o versículo 5 diz: confia no Senhor com todo o teu coração. Amém? O versículo 6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a tua vereda. Isso aqui é para terminar a mensagem de hoje. Confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele vai endireitar a tua vereda. Amém? Mesmo que você tenha errado até aqui, mesmo que o teu caminho, ou o caminho que você está trilhando, é um caminho errado, é um caminho torto, se nesta noite você abrir o teu coração e reconhecer ao Senhor Jesus, Ele vai endireitar esse caminho torto, Ele vai endireitar esse caminho de sofrimento, Ele vai endireitar esse caminho de perseguição, talvez batendo de porta em porta, talvez tentando de todas as maneiras e nada dá certo, pois nesta noite você vai reconhecer ao Senhor, e por mais torto que esteja o teu caminho, Ele vai endireitar a tua vereda. Quem recebe esta palavra, bate palma e dá glória a Deus. Essa é a mensagem de Deus nesta noite, para todos nós. Não é para apontar o dedo a você, é para todos nós. Qual é o teu caminho?
Quem está perguntando não é o irmão Marcos, é o Espírito Santo. Por quê? Porque quem vai se examinar é você. Quem é que vai me examinar aqui nesta noite? Eu. Como está o meu caminho? Mesmo sendo um membro da igreja, como está o meu caminho? Será que o meu caminho já não se tornou um caminho torto? Mesmo dentro da igreja, mesmo com a Bíblia na mão? Será que eu tenho aceitado a disciplina, as repreensões, ou eu tenho tentado fugir? Como está o teu caminho, Marcos? O Espírito Santo está perguntando para mim. Todavia, o Senhor está dizendo, ainda que ele esteja torto, se tu me reconhecer, eu endireito o teu caminho. Amém? Eu endireito. Eu mudo essa situação, eu viro esse cativeiro, eu mudo essa história para te dar a vitória. Qual é o teu caminho? O caminho dos próprios olhos? Aonde todo mundo pode falar que você está errado, você bate o pé e fala que está certo? Qual é o teu caminho? O caminho enganoso, cujo final é a morte? Qual é o teu caminho? O caminho perigoso, o caminho da ganância, o caminho da fraude, o caminho dos rolos, o caminho do enredo. Qual é o teu caminho? O caminho escuro, onde você anda pela sorte, tropeça e cai sem saber no que tropeçou. Qual é o teu caminho? O caminho da obediência, o caminho reto. Seja qual for o teu caminho, tem alguém aqui nesta noite para se apresentar a nós. Eu me apresento nesta noite e digo, eu sou Antônio Marcos. Pastor Alex se apresenta e diz, eu sou o pastor Alex. Diácono Josemar se apresenta, eu sou o diácono Josemar. Nesta noite tem alguém aqui que vai se apresentar sem falar o nome dele. Ele só vai olhar para cada um de nós. Fica em pé, por favor, fica em pé.